dia! No jornal de hoje nós vamos falar sobre a origem da vida e a evolução química da célula. Começando com a origem da vida, vamos falar um pouco dela. A origem da vida é um dos temas mais controversos e não totalmente resolvidos. Por isso, muitos se esforçam para estudar sobre esse assunto. E explicar. As principais hipóteses são a teoria criacionista, biogênese, abiogênese, panspermia e evolução química. Nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria do criacionista. As diferentes formas da vida que surgiram através de criações, religiões e seres divinos. Por exemplo, temos o candomblé e temos o evangelismo, os evangelistas. São várias e diversas religiões que acreditam que tem um Deus acima de todas as coisas, onde ele criou céu, terra e até os seres vivos. Também vamos falar um pouquinho sobre biogênese. Na biogênese, eles acreditam que um ser vivo pode se originalizar a partir de outro ser vivo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria de Francisco Herder. Antes de começar seu experimento, Herder observou algumas carnes em decomposição e ele viu que sobrevoavam várias moscas em cima delas e que após algum tempo surgiam várias larvas. Então ele decidiu comprovar a sua teoria. Ele pegou 2 potes e colocou 2 frascos de vidro e colocou um pedaço da mesma carne em cada pote. Um dos potes ele tampou com uma gaze e o outro ele deixou aberto. Após alguns dias, Herder observou que a matéria orgânica que estava dentro dos frascos cobertos com gaze estava intacto e sem nenhum indício de vermes. No entanto, vários vermes tinham surgido na matéria orgânica presente no frasco aberto. Diante disso, Herder concluiu que se os vermes realmente surgiram a partir de transformação da matéria orgânica em decomposição, todos os frascos deveriam ter apresentado vermes, não só que estavam descobertos. Dessa forma, Herder conseguiu comprovar que os vermes que surgiram na matéria orgânica em decomposição faziam parte do ciclo da vida das moscas e, portanto, não surgiram a transformação da matéria orgânica em decomposição. Resumindo, ele tirou a conclusão de que os vermes não vinham além, eles vinham das moscas que pousavam na comida e deixavam lá. Ou seja, ele vinha de um ser já pré-existente. Deste total de 75% a 85% corresponde à água, 2 a 3% sais inorgânicos e o restante são compostos orgânicos, que representam as moléculas da vida. Uma grande parte das estruturas celulares contém lípides e moléculas grandes denominadas macrocelulares ou polímeros, formando a partir de monômeros ou unidades integradas microcelulares que prendem por ligações convalentes. Nós vamos falar também um pouquinho sobre a biogênese. Alguns tipos de matérias possuem um tipo de princípio ativo capaz de gerar vida. Resumindo, esse tal de princípio ativo pode ter em algumas células ou alguns animais até, que não precisam de um parceiro para se reproduzir, e esse princípio ativo faz isso. Resumindo, é como se esse animal ou esse verme não tivesse gênero, e a partir disso ele se multiplica sozinho. Vamos falar também um pouco sobre a panspermia. A teoria é que a vida foi trazida por meteoritos e cometas. Como se caiu um meteorito, um cometa na Terra e tudo aconteceu. Nós estamos aqui vivos, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a evolução química. Compostos simples presentes na Terra primitiva passaram por diversas reações e formaram compostos tão complexos ao ponto de conceber seres vivos. Essa é a hipótese mais aceita atualmente, como se a maioria das pessoas acreditam que este veio do macaco, entendeu? Isso é uma teoria que é da evolução química, como se este veio de evolução de outros animais e até animais de hoje em dia vieram de evoluções de animais passados. A água é um dos componentes mais importantes, bem como mais abundante,
sendo vital para os organismos vivos. Fora a célula, os nutrientes então dissolvidos em água, que facilita a passagem através da membrana celular e dentro da célula e o meio onde ocorre a maioria das reações químicas. Bom, a gente queria falar um pouquinho sobre a origem da vida e a evolução química da célula. A gente explicou um pouquinho, a gente fez um resumozinho do que a gente sabe e tentou explicar um pouquinho com o nosso jeito.